nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força, para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus nos chama a uma vivência de uma ascética e de uma mística. Ascética, esse termo é uma palavra grega que significa exercício. Nós precisamos cada vez mais nos exercitar na mortificação. Essa mortificação que precisa ser intensiva para que possamos purificar a nossa vida interior. Porque somente purificando a nossa vida interior que nós teremos uma docilidade para com o Espírito Santo, para que assim nós possamos estar sempre atentos à obra de Deus que acontece em nossa vida. Possamos estar sempre atentos a essa manifestação de Deus que vem ao nosso encontro. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala sobre essas duas coisas. A primeira, a ascética. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. Porque quando nós vamos adentrando nesses vícios, e aqui Jesus ele unicamente elenca alguns vícios vinculados ao corpo, mas nós precisamos ter cuidado também com alguns outros vícios que podem inflamar as nossas paixões, e quando as nossas paixões elas são inflamadas, nós começamos a viver unicamente para buscar a alimentação dessas paixões. Por isso que precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter esta prudência diante da nossa vida, para que assim nós possamos, dia após dia, dar esse passo para tornar o nosso coração dócil, o nosso coração capaz de uma vivência de compaixão, essa capacidade de tocar, de sentir o que o outro sente, tanto nas suas tristezas, quanto também nas suas alegrias. Nós precisamos dar esses passos de crescimento na nossa vida, porque somente assim nós conseguiremos corresponder o chamado de Deus a cada um de nós. Somente assim nós conseguiremos nos tornar dóceis para com a moção do Espírito Santo que vem para nos conduzir. Porque um coração insensível é um coração de uma pessoa que só pensa em si mesma. Uma pessoa que vive afundada no egoísmo, sempre buscando as suas próprias satisfações, alimentar aquilo que são as suas próprias paixões. Uma pessoa que vive sempre usando tudo aquilo que está à sua volta, tanto os objetos como as circunstâncias e também as pessoas. Se a gente não tem essa atitude de crescimento na nossa vida, nós infelizmente vamos perdendo essa capacidade de correspondência à obra da graça. E por fim, Jesus ele diz: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Veja que Jesus ele fala sobre a atenção, mas para que nós possamos alcançar essa capacidade de atenção, nós precisamos orar.
E esse orar significa um sair de si para dialogar com Deus, mas também com tudo mais que está à nossa volta, com toda a criação de Deus. Orar significa dialogar com a vontade de Deus. E nós podemos dialogar com a vontade de Deus através da nossa relação com Ele, mas também com a relação com toda a sua criação. Porque em toda a criação, Deus imprimiu a sua vontade, a sua lei natural. E quando nós aprendemos a dialogar com essa lei natural, nós vamos aprendendo a dialogar melhor com Deus, porque nós teremos sempre um assunto, sempre uma disposição fervorosa para falar com o nosso Deus, para que possamos estar com Ele. E cada vez mais nós vamos aprendendo a dialogar, nós vamos criando uma convicção no nosso coração. Essa convicção que nos leva também cada vez mais a estar disposto a essa obra da graça, para que assim nós possamos realmente estar atentos à voz de Deus, atentos à vontade de Deus em nossa vida, atentos a tudo aquilo que são as circunstâncias que nos vêm, que são oportunidades de Deus para cada um de nós, para que assim nós possamos corresponder a Deus com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa caridade, o nosso amor. Porque somente assim nós teremos força para ficar de pé diante das tribulações, diante das adversidades. Por isso que nós somos chamados a uma vida de mística e de ascética, ou seja, de uma vida de oração profunda, mas também uma vida de mortificação verdadeira, onde nós conseguimos ir dando esses passos de domínio da nossa própria natureza desordenada, para que assim nós possamos ser dóceis cada vez mais à vontade de Deus e possamos corresponder dia após dia o chamado dele para a nossa vida. E dessa forma nós vamos crescendo cada vez mais nessa grande obra de correspondência, essa grande obra de amor, onde nós vamos estando sempre atentos a Deus e sempre dominando aquilo que grita no nosso interior, para que dessa forma o nosso coração nunca se torne insensível, mas possa ser sempre sensível à necessidade da nossa época, do nosso tempo, do nosso próximo, aquilo que é o chamado de Deus na nossa vida, e possamos, diante disso, crescer nessa atenção, porque somente a atenção para com aquilo que está fora nos dá a capacidade de servir com generosidade, não para dar o que nós queremos, mas sim para suprir a necessidade daqueles que tanto necessitam da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.